aprendendo e aprofundando nesse conhecimento. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus. Nós vamos retomar a nossa exposição na carta aos Hebreus. E agora nós vamos retomar a partir do capítulo 7. Nós já estudamos até o capítulo 6. E até o capítulo 6 nós já estudamos 14 sermões expositivos na carta aos Hebreus. E agora nós vamos entrar nessa fase final da carta aos Hebreus. E nós vamos expor hoje o capítulo 7. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre Jesus, o sacerdote que nós precisamos, que eu preciso, que você precisa. Esse Jesus que está manifestado nos textos que nós lemos, esse Jesus que está manifestado nos cânticos que cantamos. Ele é o sacerdote que nós precisamos. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura. O texto, talvez no primeiro momento, ele possa parecer um pouco complexo, mas quero convidar você a gente estar bastante atento, ouvindo aquilo que o Senhor tem, para que nós juntos aprendamos acerca dessa palavra. Eu optei, na leitura desse texto, até por conta dos termos e de uma tradução um pouco mais atualizada, eu optei por nós lermos a Nova Versão Transformadora. Aqueles que têm aplicativos podem acompanhar na Nova Versão Transformadora. Nós vamos projetar também. Pastor, mas por que o senhor usou a Nova Versão Transformadora, né? Até algumas pessoas perguntam, por que tantas traduções da Bíblia, né? São traduções que são atualizadas conforme a linguagem do povo no passado tempo, né? Eu ganhei da dona Antônia, da dona Fica, né? Da tia Isabel, a tia Antônia, Fica Isabel, uma Bíblia que está lá em casa, e não tem Fs, os Fs são PHs, né? Ela mandou encadernar, levou lá no centro, encadernou aquela Bíblia, uma capinha azul, dura. Falou, pastor, olha aqui essa Bíblia aqui, das traduções de João Ferreira de Almeida, lá de trás. Talvez algum irmão ainda tenha dessas Bíblias aí, né? Que o F era PH. Eu guardo essa Bíblia com muito carinho. Ela ainda se eu não me engano, aquela é na Corrigida Fiel, né? É mais antiga do que a Revista e Corrigida. Então, a minha primeira Bíblia era uma Revista e Corrigida. Essa que eu ganhei, Revista Corrigida Fiel, né? São os nomes que as traduções vão recebendo durante o decurso. Talvez alguns de vocês ainda tenham a Corrigida, que não tinha coisas, tinha as coisas. Quem lembra aí disso aí? Né? As coisas, né? A gente ficava, era pequeno, por que isso? É a progressão da linguagem, do fonema, de como nós falamos. Depois veio a Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada. Nós temos eu sei que nós não temos que falar de Bíblia, mas só para você entender o porquê que nós estamos optando pela Nova Versão Transformadora. Nós temos a linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, cujo objetivo é levar a teologia complexa para pessoas mais simples, de vocabulário mais simples, com termos mais simples, e ela tem o seu lugar. E dessas mais atuais, nós temos a Nova Versão Internacional, uma tradução muito boa, em um bom português, e agora a Nova Versão Transformadora. Então você não se preocupe, é tudo palavra de Deus, a mesma palavra de Deus, com a mesma fidelidade aos originais. O que difere é a linguagem que nós estamos usando. Como tem alguns termos aqui que eu achei que na Almeida ainda estavam um pouco complexos, alguns termos que nós não usamos coloquialmente, eu optei aqui pela Nova Versão Transformadora para nós lermos o texto de hoje, tá bom? Hebreus, no seu capítulo 7. Nós vamos ler todo o capítulo 7 para meditação nas Escrituras no dia de hoje. Diz assim o texto das Escrituras: Melquisedeque é maior que Abraão. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então, Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça. Enquanto rei de Salém quer dizer rei da paz. Não há registro do seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum dos seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém,
que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo. E em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregam por meio de Abraão. Embora Levi não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que mude a lei, que a lei mude. Pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Agora ele passa a dizer que Jesus é como Melquisedeque. Versículo 15. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito por ser fraco e inútil foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento o seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Amém. Vamos orar? Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos dá essa manhã de vida, onde nós já podemos entoar hinos ao Senhor. Talvez muitos de nós que aqui estamos lembramos de realidades lá do passado, de tempos de juventude, de infância, de irmãos queridos que cantaram, entoaram esses hinos juntamente conosco. Lembramos de tempos bons e também enchemos o nosso coração de esperança de estarmos contigo na glória futura. É exatamente por isso, Senhor, que agora nós olhamos para a Tua palavra, buscando entender, Deus, todo o intermédio de Cristo, toda a ação de Cristo como sumo sacerdote, nos ligando e nos levando para esta glória futura. Eu quero lhe pedir, Deus, é que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, de maneira que nós entendamos a Tua palavra e sejamos guiados pela Tua palavra todos os dias da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Embora hoje nós tenhamos cantado bastante hinos, e como eu disse, cantaremos mais dois ainda ao final,
Eu lembro-me de uma canção que nós temos cantado constantemente aqui na igreja e que ela apresenta também uma verdade muito importante que nós deveríamos pensar um pouco mais. Ao bem da verdade, nós deveríamos pensar um pouco mais sobre o que nós cantamos, né? Hoje, já falei que hoje pela manhã, enquanto nós ensaiávamos assim, eu até brinquei com o pessoal do louvor, hoje eu estou emocionado com os hinos aqui. A gente começa a ver a letra, aquilo que nós estamos declarando através de canções, toda a ação de Jesus, quem nós somos, o tamanho, a enormidade da misericórdia, a profundidade da graça, isso tem que nos impactar. Mas uma das canções que cantamos aqui declara o seguinte: todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. E quando nós lemos uma letra dessa, olhamos para esse texto e vemos as coisas que cantamos, pode nos vir uma pergunta que seja muito importante. O que nós entendemos quando nós ouvimos alguém dizer, você precisa de Jesus? Que hoje é muito comum, né? Diga-se de passagem, eu acredito que seja o carro-chefe dos evangelismos de hoje, né? A gente chega, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus. Nada contra dizer que uma pessoa precisa de Jesus, eu acredito que são meios, mas nós não vemos esse modelo de evangelismo, por exemplo, com João Batista, nem mesmo com o próprio Jesus, né? Mas o que nós entendemos hoje quando dizemos a alguém, ou quando ouvimos da boca de alguém, você precisa de Jesus? Não é raro que muitos interpretem essa questão no sentido meramente material, ou no sentido meramente sentimental. Como, por exemplo, você precisa de Jesus para ser feliz. Ou você precisa de Jesus para se sentir amado. Você precisa de Jesus para ter alegria. Para alguns, a gente fala, você precisa de Jesus para ser mais calmo, né? Outros, no momento de enfermidade, você precisa de Jesus para ser curado. Outros, mais ambiciosos, você precisa de Jesus para adquirir posses, para adquirir um status quo, e por aí vai. As pessoas acreditam que precisam de Jesus pelas mais variadas causas que o mundo possa nos oferecer sem Jesus. A nossa necessidade de Jesus vai muito além dessas pequenas coisas, que, diga-se de passagem, elas podem até vir a reboque daquilo que é essencial. Mas nós precisamos de Jesus para coisas que são extremamente superiores às coisas terrenas. Por mais que isso possa parecer estranho aos nossos ouvidos, todas essas questões que nós citamos são periféricas na vida e são coisas que nós podemos ter mesmo sem Jesus. Afinal de contas, você não conhece alguém que não é crente e é feliz? Você não conhece alguém que é crente e é rico? Você não conhece alguém que não é crente e tem saúde? Você não conhece alguém que não é crente e tem um bom casamento? Você não conhece alguém que não é crente e tenha bons filhos? Você não conhece alguém que não é crente e é equilibrado? É de boa. Você não conhece alguém que não é crente e não seja nervoso? O que eu estou dizendo que Jesus não serve para essas coisas, não é isso. É que isso não é o essencial da vida cristã. E muitas vezes nós dizemos que precisamos de Jesus para o periférico e esquecemos que precisamos de Jesus para uma coisa que só Ele pode nos dar. Jesus é o que nós precisamos e o único que nós precisamos para resolver o nosso maior e real problema. Porque o nosso grande problema não é que sejamos pobres ou ricos, andamos com uma marca de carro ou de outra, moremos num bairro ou outro. O nosso maior problema não é que se sabemos ler inglês, japonês, alemão ou falemos mal o português. O nosso maior problema não é a etiqueta ou a marca da roupa que nós vestimos, nem tampouco a igreja que frequentamos ou a cidade que moramos. O nosso maior problema é um problema moral. O nosso maior problema é o pecado. Para todas as outras coisas nós podemos dar jeitos e viver aqui. Mas para a salvação não existe um outro meio. Não existe uma outra possibilidade. Não existe um outro caminho. Então nós precisamos entender que precisamos de Jesus para resolver o nosso real problema, o perdão dos nossos pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. E é nesse sentido que o
autor de Hebreus escreve esse capítulo 7 aqui. Porque, só para a gente relembrar alguns fatos que estavam acontecendo naquele momento com os primeiros leitores, né? Coisas que até nós já vimos até aqui. Então, sabemos que o autor é anônimo, nós não temos ali o nome dele, alguns atribuem a Paulo, outros a Apolo. Lá no céu, a gente pergunta para o Senhor, quem escreveu? Vamos lá na galeria da biblioteca do céu, vamos conversar. Leva a sua Bíblia para ele assinar lá para você, sabe? Aquele visto lá, tá bom? Mas ele é um autor anônimo. Ele tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento, assim como seus leitores tinham. Você vai ver que todas as figuras de Hebreus são figuras do Antigo Testamento que apontam para Cristo. Ou seja, ele estava escrevendo para pessoas que se converteram vindo do judaísmo. Gente que conhecia a lei, os profetas. Porém, essas pessoas estavam sofrendo agora um momento de perseguição e abalo na sua fé. Porque, na verdade, quando eles abraçaram a nova fé em Jesus, muitos deles imaginaram que os seus problemas iam terminar, sabe? Há muito tempo atrás havia um programa de TV, é que eu não lembro muito para dizer se ele era bom ou ruim, a gente era muito criança, e hoje a gente vai vendo que nós éramos expostos a muita porcaria também lá atrás, né? Eu acho que os nossos filhos nós não deixaríamos ver algumas coisas que a gente viu na TV aberta aí, de show da Xuxa e vai para lá, nós não deixaríamos ver essas coisas hoje. Mas eu lembro-me que havia, até esqueci agora o personagem que eu ia falar, estou falando que minha cabeça está ruim, né? Mas vou seguindo aqui, já eu lembro ele aqui, já falo para vocês aqui. Lembrei de novo, um programa. Ai, irmãos, está curando aqui, já anotei, não estou lembrando do programa. Onde tinha uma empresa que era chamada de Organizações Tabajara, né? E ele vendia um monte de coisas sem sentido, um monte de coisas que não tinham função alguma, um monte de coisas que eram imprestáveis em si, mas que era garantido pelas organizações Tabajara. E eles apresentavam aquilo como algo assim, maravilhoso. Já assistiu aqueles programas do Shoptime, aquele negócio, você não pode viver sem isso. Esse micro-ondas agora, ele esquenta a comida. O outro fazia o quê? Aí passa aquele negócio, você assistindo novela, você isso aqui. São coisas inúteis. Parece que aqueles irmãos, eles estavam imaginando que o evangelho era algo das organizações Tabajara, onde os seus problemas iriam acabar. Eles não teriam mais dores, não teriam mais dificuldades, e tudo aquilo que eles queriam terrenamente seria resolvido. E estava havendo muita frustração. Porque muita gente foi para Jesus para encontrar calmaria, e encontrou perseguição. Muita gente foi para Jesus porque queria receber uma bênção específica em uma área, e aquela bênção Jesus não tinha disposto para ele. Haja visto o apóstolo Paulo, que por 3 vezes, insistentemente, orou ao Senhor, pedindo que Deus lhe retirasse o espinho da carne, e Deus respondeu o quê? Não vou tirar, mas vou te dar uma coisa melhor, vou te dar a minha graça, o suficiente para que você seja sustentado o tempo todo. Da mesma forma como aqueles irmãos sofriam frustrações, muitas vezes nós sofremos frustrações também. Não é porque Jesus não funcione, mas é porque nós procuramos Jesus pela causa errada, não por amá-lo ou por reconhecermos pecados, como cantamos aqui, e buscando arrependidos a solução para o nosso maior problema, mas porque queremos que Ele resolva os problemas que nós estamos vivendo hoje por causa dos nossos pecados. E aí o autor de Hebreus fala, olha, o que vocês estão procurando em Jesus não é necessariamente aquilo que Ele se propôs a oferecer para vocês. O que Ele se propôs a oferecer para vocês é uma ligação eterna, um sacerdócio eterno que ligue vocês diretamente ao Pai, de quem ninguém mais pode separá-los. Em Jesus nós encontramos a palavra viva de Deus. Em Jesus, agora aqueles irmãos e nós também, temos uma esperança futura de um descanso eterno. Em Jesus, eles têm um eterno e sumo sacerdote perfeito, como nós também o temos, um sacrifício perfeito em quem nós podemos confiar em todos os momentos. Nessa perspectiva, aqui no capítulo 7, o autor trata sobre esse sacerdócio de Jesus, que nos liga diretamente a Deus, mostrando que Jesus é o fruto da promessa de Deus, lá em Salmo 110, versículo 4, onde Deus promete que iria nos dar um sumo sacerdote perfeito. E para fundamentar essa verdade, o autor ele nos traz à baila 3 figuras interessantes para apresentar o porquê que nós precisamos de Jesus. Por que eu e você de fato precisamos de Jesus? Para resolver os nossos problemas?
Ele vai ajudar-nos, ele é bondoso, mas ele é o único que pode resolver o nosso maior problema. E aqui aparecem três figuras interessantes que nós vamos destacar mais aqui. A primeira delas é Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? O nosso diácono? O nosso diácono herdou o nome do grande Melquisedeque do passado. Melquisedeque, a Bíblia nos diz que era rei de Salém. Ele era um sacerdócio do Deus Altíssimo, cujo sacerdócio era maior do que Arão. Ele compara Melquisedeque com Arão. No que sentido? Arão era o sacerdote da lei, terreno, limitado e finito. Ele aparece apenas 2 vezes em todo o Antigo Testamento. Em Gênesis, o texto que o presbítero Joaquim leu aqui, e depois no Salmo 110, versículo 4, com a promessa de Jesus como sumo sacerdote, que viria da ordem de Melquisedeque. Outro ponto que nós encontramos aqui interessante, e talvez muitos olhem apenas para esse ponto quando vão lidar com o texto, é a questão do dízimo. O dízimo está aqui nesse texto não apenas para dizer sobre questão financeira. Aqui, nesse texto, embora o dízimo fale da 10ª parte, doação, mas a tônica do dízimo aqui não é o dinheiro. O dízimo está aqui como prova de autoridade, de reconhecimento, de gratidão e adoração a Deus, uma vez que Abraão ofereceu seus dízimos a Melquisedeque em louvor a Deus por ter vencido uma batalha. Diga de passagem, esse texto nos mostra qual o real fundamento bíblico de darmos dízimos a Deus. Não é um fundamento de lei. Já vi muitas pessoas, pastor, não dou dízimo porque não é lei. Eu falei, mas nunca foi. Tem lá nos 10 mandamentos, não deixarás de dar o dízimo? No teu tem? No meu não tem. Dízimo tem uma relação estrita com a gratidão no coração. Reconhecimento de quem é aquele que provê todas as coisas para nós. Quando nós devolvemos o dízimo ao Senhor, nós estamos dizendo, eu reconheço que tudo veio do Senhor, e ao Senhor eu consagro a 10ª parte que o Senhor me deu. É o que Abraão fez. E nós temos aqui uma outra figura, a figura de Arão, como sacerdote de uma linhagem humana limitada, mostrando que nós precisamos de algo superior. Nesse sentido, quero destacar 3 aspectos aqui de maneira rápida, sobre o porquê que nós precisamos desse Jesus. Por que ele é esse sacerdote perfeito que eu e você precisamos? Primeiro, nós vamos olhar aí para esse primeiro fator, Melquisedeque. Jesus é um sacerdote com raízes na história. O autor de Hebreus começa dizendo para aqueles irmãos, olha, esse Jesus que vocês creram, ele não é um Jesus que nasceu agora apenas aí, ó. Aqui o livro de Hebreus, ele data mais ou menos do ano entre 70 e 90. Então, Jesus nasceu ali por volta do ano 4 antes de Cristo. Então, depois a gente fala um pouquinho sobre essa datação. Vamos pontuar como o ano 0, para simplificar. Jesus nasceu no ano 0 e o livro ali de Hebreus está no ano 70, 90. Ou seja, o que o autor de Hebreus está dizendo para aqueles homens é o seguinte, vocês estão crendo no Jesus, mas esse Jesus ele não é apenas o filho do carpinteiro e da Maria. Ele não é apenas esse homem galileu importante que foi levantado e que mexeu com toda a humanidade. Diga-se de passagem, os seguidores de Jesus, quando chegaram naquele lugar, eles foram conhecidos como transtornadores, lembram? Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui também. Vão fazer uma transformação. Esse Jesus não é um revolucionário político que nasceu agora, 50, 60, 80 anos atrás. Esse Jesus, ele é muito além disso. Deus o estabeleceu e há uma raiz histórica, um fundamento muito bem claro onde ele está estabelecido. E aí, o autor de Hebreus lembra esses homens do fator Melquisedeque. Ele lembra esses homens da linhagem de Melquisedeque. Ora, Abraão, em quem Deus chamou o povo, lembra? Gênesis 12, Deus disse para Abraão o quê? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mandar. Onde você pisar a planta dos pés é teu, eu vou te abençoar. De ti eu vou fazer o quê? Uma grande nação. Quem te abençoar, eu vou abençoar também. Quem amaldiçoar você, eu também vou amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Deus está criando para si um povo de adoração exclusiva. E ele chama Abraão como pai desse povo. Aí o autor de Hebreus lembra assim, vocês sabem quem é Abraão? Pai da fé.
Quando ele foi resgatar o seu sobrinho, ele venceu os reis na batalha. Quando ele estava de volta, ele encontrou Melquisedeque. Ou melhor, Melquisedeque veio ao céu. E ele olhou para Melquisedeque e ofereceu os dízimos de toda aquela batalha. E o que Melquisedeque fez? Melquisedeque abençoou a ele. E o autor de Hebreus está dizendo que esse Jesus, que talvez vocês tenham visto aqui há 90 anos, a raiz dele está muito além. Ele é eterno. Ele estava prefigurado naquele que abençoou o pai, Abraão. Naquele que é anterior ao conceito de povo. Quem era Melquisedeque? Qual a sua importância? Por que a sua citação aqui? Qual a relação há no fato dele ter recebido o dízimo de Abraão? O autor identifica Melquisedeque como um tipo de Cristo. Quando ele traz Melquisedeque, o nome de Melquisedeque à baila, ele traz para lembrar aos irmãos, gente, esse Jesus que nós estamos falando não é um mero personagem histórico. Talvez nós deveríamos ouvir as mesmas coisas hoje. Talvez não, nós devemos ouvir as mesmas coisas hoje. Há poucos anos atrás, 26 anos atrás, eu estava nos bancos do seminário, segundo ano, e muitos dos meus professores falavam, olha, porque o Jesus histórico, o Jesus histórico, o Jesus histórico. Irmão, só tem um Jesus, não tem dois. Não tem o Jesus histórico e o Jesus da fé. Não dá para você separar. O Jesus que sujou os pés na poeira palestina é o Jesus da fé, é o Filho do Deus Altíssimo. É aquele que João diz que se fez carne e fez o quê? Habitou entre nós. Habitou de qualquer maneira? O que diz João? Cheio de graça e de verdade. E como ele aparecia diante dos nossos olhos? E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. E aqui o autor de Hebreus está dizendo, esse Jesus aí, que vocês estão querendo abandonar, ele não é apenas um moço da Palestina. Ele é aquele que Deus já prefigurara em Melquisedeque, aquele que tinha poder para abençoar Abraão. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, o que se aplica diretamente à pessoa de Cristo. Ele é o rei justo que nós precisamos. Perceba como Melquisedeque aponta diretamente para a figura de Cristo. Melquisedeque já nasceu rei e sacerdote. Não há uma passagem onde Melquisedeque se tornou rei. Não há uma passagem onde Melquisedeque foi ungido rei. Não há uma passagem onde Melquisedeque tenha sido consagrado ao sacerdócio. Melquisedeque já nasceu rei e sacerdote como Jesus. Já nasceu o rei e sacerdote. Nenhum sacerdote da linhagem de Arão jamais foi rei. Na verdade, o sacerdócio aarônico não se sentou em lugar nenhum sob aspecto espiritual, pois o trabalho dele nunca foi feito nesse sentido de aperfeiçoar. Não havia cadeiras no tabernáculo do templo, mas Jesus é rei e sacerdote. Melquisedeque, rei e sacerdote. Diz mais, havia um lugar, um reino sobre o qual Melquisedeque reinava. Quem lembra qual era o reino? Era rei de Salém. Diga de passagem, Salém é um diminutivo de Jerusalém. Jerusalém, o lugar da paz. Salém significa paz. Jesus é o rei de Jerusalém e o rei da nossa paz. O príncipe da paz. O profeta nos diz, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E qual é o nome dele? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Portanto, Melquisedeque, tanto em seu nome quanto em seus ofícios, aponta para o sacerdócio de Cristo. E é exatamente por isso que o autor de Hebreus aponta Melquisedeque. Melquisedeque também se assemelha a Cristo em sua origem. A Bíblia não apresenta registro do seu nascimento ou de sua morte. Por isso, Melquisedeque, como Cristo, não teve princípio de dias, nem fim de existência. A Bíblia nos diz acerca de Jesus que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu gosto muito de, quando nós atentamos, ele estava no princípio com Deus. A ideia, o que
texto bíblico está dizendo, do princípio, é o início da existência de todas as coisas. Tem muita gente que imagina ele estava no princípio, no capítulo 1 de Gênesis. Também. Estava lá com Deus. Mas quando o autor afirma, ele estava no princípio com Deus, diz assim, no momento em que todas as coisas começaram a existir, Jesus já estava lá com Deus, fazendo todas as coisas. E sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. É por isso que Melquisedeque é apresentado aqui não tendo origem de dias. E também não tendo fim da sua existência. Seu sacerdócio é eterno. O sacerdócio dele não dependia de sucessão terrena. Já o de Arão, sim. Cristo, como Melquisedeque, mantém o seu sacerdócio eternamente. Enquanto os sumos sacerdotes, descendentes de Arão, morriam, o sacerdócio de Jesus era eterno. O autor ainda, depois de identificar Melquisedeque com Cristo, mostra a superioridade dele em relação a Arão, ao explicar que este pagava dízimos a Melquisedeque. E aqui entra o aspecto do dízimo. Irmãos, quando nós falamos de dízimo, hoje talvez seja um dos temas mais distorcidos, né? Hoje a gente tem muito tema distorcido com respeito à teologia, mas o dízimo talvez seja um dos temas distorcidos. Eu temo, particularmente no meu coração, que muitos irmãos que não dão o dízimo perdem o privilégio de serem abençoados por Deus, não no sentido de que Deus está anotando a caderneta para fazer uma troca contigo, nada. Você pode achar loucura o que eu vou dizer aqui, mas é uma grande verdade. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o rei de todas as coisas. Ele é o rei do ouro, da prata. Mas Deus nos dá o privilégio de participarmos da sua obra. Deixa de ser abençoado por Deus no sentido de ter o privilégio de participar das coisas que Deus está fazendo. Não é no sentido que você vai ter mais, vai fazer uma caderneta de poupança. Tem gente que fala assim, em vez de investir no CDI, no RDB, sei lá, com um monte de letra lá, eu vou investir no dízimo que Deus vai dar. Não, irmão, você está errado. Deus não é banco. Deus não é uma agência de rendas, onde nós cooptamos juros. Não. Eu temo que muitas pessoas que retêm os seus dízimos, primeiro, mostram um coração ingrato com Deus. Segundo, mostra um coração que imagina ter uma fórmula melhor do que a fórmula de Deus para administrar o dinheiro da igreja. Tem gente que é assim. Não, você não dou meu dízimo, não, eu distribuo para esse aqui, distribuo para aquele ali. Só me traz os versículos bíblicos onde diz que você pode fazer isso. Às vezes a pessoa cria um sistema governamental particular, que ele fala, não, eu sou melhor do que as escrituras. Eu tinha que ter livro do fulano de tal, capítulo tal, para fazer do meu jeito. Terceiro, eu temo que aqueles que não dão dízimo perdem esse privilégio de participar da obra do Senhor. Mas eu temo mais. Eu temo que muitos irmãos que estão dando os seus dízimos estão fazendo com um motivo completamente errado. Então entenda que a minha questão não é trazer ou não trazer. Entendeu? Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o objetivo pelo qual Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão não é porque Melquisedeque era um cobrador de impostos que apareceu no meio do deserto e falou, opa, taxa de vitória na guerra. Meio que pedágio, né? Não era isso. É porque Abraão reconheceu que aquela vitória, assim como tudo que Deus lhe dera, vinha do Senhor. E ele ofereceu os dízimos ao Melquisedeque. Melquisedeque recebeu como um tipo de Cristo e também abençoou. Olha o que o texto nos diz. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Quando nós oferecemos a Deus os dízimos, nós entendemos que Ele é superior a nós, porque tudo vem dEle, a bênção vem dEle. Os dízimos eram pagos pelos judeus em reconhecimento às bênçãos que recebia de Deus, de acordo com Gênesis 14. Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão, que estavam prefigurados como uma autoridade, que era a prefiguração da autoridade de Deus recebendo os dízimos do seu povo, mas o intuito do coração era gratidão. Mais uma vez falo, Deus não tem uma caderneta no céu, anotando quem dá, quem não dá. Pastor, eu não dou dízimo, eu estou anotando tudo lá em casa, e depois eu vou juntar e dar. Sabe o que você faz, que você tem na sua casa? Chega diante de Deus e fala, o senhor sabe que eu errei até aqui, vamos para frente.
Deus não é agência. O que Deus quer é que nós reconheçamos no nosso coração. Ele nos dá todas as coisas. E é por isso que o dízimo aparece aqui. A relação do dízimo aqui não é necessariamente o dinheiro. É a gratidão e reconhecimento de que o menor reconhece aquele que o abençoa, o maior. Assim, o autor de Hebreus mostra a supremacia e a extensão do sacerdócio de Jesus, que é eterno, tal qual Melquisedeque, a quem o próprio pai Abraão deu seus dízimos em reconhecimento à divindade. Então, o primeiro aspecto é que o autor de Hebreus lança uma raiz histórica, mostrando Jesus não é apenas um homem da Palestina. Cada dia mais nós temos visto isso sendo pregado nos púlpitos dos dias de hoje. Pastores famosos têm tentado esvaziar de Jesus aquilo que ele é. Deus eterno, atemporal. E não são poucos os pastores que afirmam que Jesus é apenas um personagem histórico. E por conta disso a gente só precisa de Jesus para dar uma melhorada. Não. Ele é o Salvador de Deus preparado para nós. E nós precisamos dele para a salvação. E aqui entra o segundo aspecto que ele quer dizer. Então, olha, ele lançou raiz histórica e falou, olha, Jesus não é esse que estava aqui apenas. Ele vem de Deus, ele é o próprio Deus. Antes de ser chamado povo, Jesus estava lá. Mas também ele lança uma comparação com Arão, um sacerdote perfeito e superior. Cristo é o sacerdote perfeito da linhagem do Melquisedeque. Ele não é da linhagem de Arão. E por que ele não é da linhagem de Arão? Ele também não é de uma linhagem levítica. Já parou para pensar isso? Quem era o sacerdote? Quem era o povo separado? Lembra da distribuição das 12 tribos? O povo entrou lá em Canaã, distribuiu as 12 tribos. 11 das tribos tinham terra e uma não tinha. Quem era a tribo que não tinha terra? Os levitas. Por quê? Eles cuidavam do templo. Não significa que eles não tinham sustento. De tudo aquilo que era levado, eles tinham a parte lá do boi, do carneiro, do alimento, da farinha, tudo mais. Eles tinham a sua provisão ali. Eles não tinham a distribuição de terras como os outros. Mas todos os sacerdotes vinham de qual linhagem? Levítica. Uma linhagem humana. Jesus não é dessa linhagem. Ele é superior a essa linhagem. A linhagem levítica era limitada pelo próprio homem. Nós vivemos, nascemos, crescemos e morremos. Quantos pastores você conhece que morreram? Eu conheço um monte. Que me batizou, faleceu esses dias. Uma morte assim que a gente fala, uma morte absurda. Toda morte é absurda. Toda morte acaba com a vida da gente. Andando de bicicleta, caiu, ficou com o rosto numa poça, desmaiado ou não, ninguém sabe direito. Morreu afogado, deitado numa poça. Todos, eu vou morrer. Não tenha dúvida disso. Virar outro pastor, pastoreará essa igreja, vai ficar um tempo, ele vai morrer também. Enquanto o Senhor não voltar, nos recolher todos, esse é o ciclo da vida. Essa é a parte da limitação humana. O sacerdócio levítico, ele era humano, eterno, limitado. Mas Jesus é chamado de uma outra linhagem. De uma linhagem que é eterna. De uma linhagem que é ilimitada. De uma linhagem que está acima da lei. De uma linhagem que traz uma nova aliança. Se Abraão deu os dízimos a Melquisedeque como sinal de submissão, gratidão e reconhecimento de que ele era um representante de Deus, nós somos chamados a reconhecer o ministério de Jesus, que é o padrão do Melquisedeque. Nós somos chamados a reconhecer que Jesus é superior a qualquer tipo de religiosidade que nós possamos manifestar na nossa vida. Então agora o autor de Hebreus mostra essa superioridade de Cristo sobre o sacerdócio terreno. E aqui ele faz para mostrar algumas coisas que são importantes para nós. Por exemplo, para mostrar que a nossa religiosidade em si, ela não pode nos ligar a Deus. Talvez nos nossos dias nós imaginamos, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, eu vou no culto. Isso, na verdade, deveria ser uma resposta em reconhecimento àquilo que foi feito em nosso favor. Uma resposta de adoração, reconhecendo aquele que nos abençoou. Todo o nosso padrão de religiosidade aqui é falho.
Aqui no texto de Hebreus, ele mostra, por exemplo, o aspecto de Arão mostrando a falibilidade. Quando ele diz que Melquisedeque substituiu Arão. Peraí, pastor, substituiu como se ele estava antes. Ele estava abençoando Abraão. Como é que ele pode substituir? Ele substitui no sentido de que ele é sacerdote para sempre, como nos diz o Salmo 110. Na verdade, o Senhor, com essa declaração, deixa de lado o sacerdócio levítico iniciado com Arão. O fato de estabelecer um novo sacerdócio, de uma ordem maior, mostra que aquele que andava segundo a lei apontava para o pecado, mas a lei não nos aperfeiçoou. Quem nos aperfeiçoa? Cristo, que é superior a isso. Nós precisamos de Jesus exatamente por isso. Nós precisamos de Jesus porque, de fato, Ele nos torna perfeitos diante de Deus, não pelas nossas perfeições, mas pelo seu mérito. Assim, o autor de Hebreus mostra a perfeição e eficácia do sacerdote de Jesus, um sacerdote eterno. Lembra? Todo sacerdote aqui, todo pastor, todo padre vai morrer. Todo estilo de adoração vai ser mudado. Foi interessante que cantamos hinos hoje, né? Muita gente lembrou do passado aí e tal. Até enquanto nós estávamos ensaiando ontem, nós falávamos de cantar hino, né? Uma jovem chegou para mim e falou: pastor, a gente podia cantar igual o reverendo Heber fez, lembra? O reverendo Heber deu aquela pausa, né? Eu confesso que aquele dia que ele chamou o Lucas, quando ele falou o que ele queria com o Lucas, meu coração falou... Se ele perguntasse para mim o que era que alta, eu não sabia para onde eu ia. Eu ia ter que fingir demência, que alguma coisa parecida assim, né? E ela falou aquelas pausas. Canta minha alma. Estilos de adoração vão mudar. Músicas vão passar. Estilos de igreja. Antigamente se cantava só no vocal, depois um órgão, depois um piano, banda, coral, quarteto. Vai passar. Isso são métricas terrenas. Mas aquilo que Jesus fez é eterno. O sacrifício da cruz, ele não precisa de atualizações. O sacrifício da cruz independe de estilos, de tempos, de culturas, de épocas. Ele é eterno. É maior do que qualquer expressão que a gente possa ter aqui. E por fim, irmãos, uma vez que o autor de Hebreus mostra, olha, esse sacerdote que nós precisamos, ele não é um homem preso no tempo e no espaço, ele é eterno. Ele vem da ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio que nós precisamos, ele não é preso à religiosidade da lei. Ele é superior a isso. A lei, Paulo diz que a lei é boa, porque ela mostra que eu sou pecador. Não é isso que Paulo diz? Mas a lei não aperfeiçoa. O sacerdote que nós precisamos é alguém que pode nos aperfeiçoar, nos salvar. E ele termina dizendo quem é esse sacerdote? Jesus. É um sacerdote eficaz, eficiente, aquele que de fato consegue cumprir aquilo que precisamos. Cristo é o que eu e você precisamos. Ele é perfeito em si, superior a qualquer forma de religiosidade que possamos nos apegar. Só Ele tem poder para salvar. Perceba isso. Só Jesus tem poder para salvar. Talvez a religiosidade possa mexer algumas questões na nossa moral, algumas questões na nossa ética. Com alguns muda o jeito de vestir, o jeito de falar. Eu falo com alguns porque cada vez muda menos, né? Antigamente mudava mais, né? Não que os estereótipos sejam necessariamente bons, mas eles marcavam pelo menos alguma coisa, né? Você via alguém que não era convertido, ele se vestia de um jeito. Porque convertia e vestia de outro jeito. Não era assim? Eu, pelo menos, lembro disso. Nem sou tão velho assim. Hoje ele arruma uma igreja que veste igual ele. Ele veste de um jeito lá. Ele converteu, mas não quer mudar de jeito que ele veste. Ele arruma uma igreja, um pastor que veste igual ele. Tá? Tempos atrás foi muito engraçado. Nada, a questão não é os costumes, irmãos. E tem muita coisa que a gente faz com a nossa vida, com o nosso corpo, antes da conversão, que a gente esquece que continua depois da conversão, né? E aqui não quero entrar no mérito de fazer ou não fazer, mas foi engraçado em que sentido? Eu visitava um irmão fora dessa cidade aqui, e esse irmão falou: olha, pastor, minha família ficou assim, feliz que o senhor veio nos visitar, eles nem esperavam, né? O senhor está visitando gente aqui e tal.
E a minha família estava procurando uma igreja presbiteriana para ir. E ela foi olhar a igreja presbiteriana do bairro, né? E assim, ela falou, mas pastor, parece que é um pouco diferente, né? Eu falei, normal, né? Mais alinhado, com cabelinho e tal, mas, sei lá, qualquer coisa. Mas diferente como? Eu falei, não, dá uma olhada lá, me deu o nome do pastor, eu fui lá, ele tem aqueles brincos alargadores, assim, sabe? Bem grande, assim, umas tatuagens, assim. O que o senhor acha? Ele é diferente. É diferente, né? Eu não quis entrar no mérito dessas questões, né? Porque eu não conheço o irmão lá, mas são marcas que ele fez antes da conversão, estão lá. O que é pior, usar uma argola numa orelha alargada ou deixar aquele negócio pendurando? Eu não sei o que é pior, né? Talvez mandar costurar, sei lá, comprar um pedaço de pano, colocar aqui, sei lá, fazer qualquer coisa, não sei. Mas eu achei muito interessante porque, na perspectiva dela, ela está falando, mas é a mesma igreja? Eu fui olhar e falei, é a mesma igreja. E tentei explicar algumas coisas assim, que às vezes a gente fica assim enrolando para explicar. Até ontem eu falava para o presbítero, tem coisa que se a gente tiver que explicar muito, é melhor nem fazer. É mais complexo. Mas hoje é fato que nós temos igrejas e estilos para qualquer tipo de pessoa. Atualizações. Mas Jesus vai além disso. Você não encontra um Jesus 2.0, modelo 2.23, cabeçote 2.24. Tem esse Jesus. Jesus é o mesmo. Por quê? Porque ele é perfeito em si. Ele não se esvazia. Ele é superior às religiosidades, às formas, aos estereótipos. E ele tem esse poder salvífico. Veja que declaração fortíssima o autor de Hebreus faz no versículo 26. É de um sumo sacerdote como ele que a gente precisa. Então, olha só, ele levantou. Ele é como Melquisedeque. Ele é maior do que Arão. Ele é eterno, como Melquisedeque. Não tem começo nem fim. Ele faz aquilo que a lei não pôde fazer. Ele salva. É de um sumo sacerdote assim que a gente precisa. Ele é o único capaz de satisfazer as nossas reais necessidades. É o único adequado para nós. Esses últimos versículos apresentam as qualidades de Cristo às quais nenhum sacerdote ou nenhum descendente se adequaria. Somente de Jesus pode-se dizer que ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecados e colocado no lugar de mais alta honra no céu. É o que o autor de Hebreus nos diz. É desse que a gente precisa, porque esse não precisa de mais nada. Em todo o decurso da história do povo de Deus, os sacerdotes, embora separados para o ministério, eles eram pecadores, eles eram limitados. Mas hoje o que se apresenta a nós, a mim e a você, é um sacerdote maior do que todos esses. É aquele que pode nos salvar. É aquele que, em vez de oferecer sacrifícios pelos seus pecados, por ser perfeito, se ofereceu pelos nossos pecados. É aquele de quem as Escrituras diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que não depende de sangue de touros, de sangue de bodes, mas que entrega o seu próprio sangue. É de um sacerdote assim que a gente precisa. É de um Salvador assim que nós precisamos. Exatamente pela sua qualidade e pela oferta que ele trouxe, Jesus se mostra como supremo Salvador, o único que pode tirar de nós o maior de todos os problemas, as marcas e as manchas do nosso pecado. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, para a salvação, Cristo já nos proporcionou. As demais coisas vêm a reboque. Ele é superior aos sacrifícios. Ele é superior à vida terrena que tenhamos aqui. O que ele nos garante é uma vida eterna com Deus. E diante daquilo que nós vimos hoje, você consegue entender o porquê que nós precisamos de Jesus? Então, se alguém falar para você, por que você precisa de Jesus? Você consegue entender melhor? Nós podemos dizer que nós precisamos de Jesus porque ele é um sacerdote superior. Tal qual o Melquisedeque era. Ele é eterno. Ele pode nos salvar. Nós precisamos de Jesus
porque Ele é eficaz. Aquilo que Ele fez por nós tem efeito eterno e Ele continua intercedendo diante do Pai. Por nós precisamos de Jesus, que só Ele pode nos salvar. Que nós entendamos essa verdade. Que nós entendamos que Ele não é apenas um personagem histórico. Ele é o próprio Filho eterno do Deus eterno. Criador, sustentador de todas as coisas, em quem tudo converge, para quem tudo caminha, aquele que remirá todas as coisas. Ele é aquele que nos aguarda na eternidade, que enxugará dos nossos olhos a lágrima, aquele que nos recebe e nos liga ao Pai pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. É por isso que nós precisamos de Jesus. E é desse Jesus que nós precisamos para a salvação. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua vida em nossa vida. E obrigado que o Senhor se revela Salvador a nós, acima de todas as coisas. Que de fato nós tenhamos essa consciência, Senhor, do porquê precisamos do Senhor e que vivamos de acordo com essa consciência. Que entendamos a sua superioridade acima de todas as coisas, o abençoador e o salvador das nossas vidas.